sociedade, tanto das mulheres, quanto das crianças, quanto em vocês. Eu sei que alguém aqui da escola, de repente, pode estar sofrendo um abuso sexual em casa e a gente não sabe. Entendeu? E porque é um assunto muito pouco falado. E a pessoa que é abusada, ela quase que nunca vai falar que está sendo abusada. Entendeu? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso para vocês. Fui estuprada pelo meu irmão quando eu tinha 7 anos. Toda vez, quando ele tinha oportunidade, ele me estuprava. Nunca falava para minha mãe. Tinha medo dele me bater e dizer que a culpa era minha. Então, fiquei calada. Depois de 3 anos, ele parou, porque meus pais se divorciaram. Aí, fui morar com meu pai, achando que tudo ia mudar. Depois de 3 anos, meu próprio pai me abusou. Fui e contei aos meus tios, e eles não me deram atenção alguma. E acharam que tomar a mesma decisão do meu pai fosse o certo. Então, gente, vocês estão olhando pra mim com essa cara de assustado, vocês estão achando que isso aconteceu comigo. Não é. O abuso sexual está tão normal com todas as mulheres e com qualquer criança que vocês acham que foi comigo. Mas não foi. Isso eu peguei de uma página chamada Meu Primeiro Assédio, que tem na internet, se vocês quiserem procurar depois. E eu vou falar para vocês um pouco sobre o abuso sexual. E afinal, o que é o abuso sexual, gente? O abuso sexual isso às vezes é a maior pergunta da pessoa que é abusada. Porque às vezes ela foi abusada de uma forma assim, vamos supor que um parente chegou e passou pelado assim do seu lado e te deu uma sarrada. Exemplo, é um abuso sexual, entendeu, gente? Às vezes a gente olhou, só uma brincadeira, hoje foi uma sarrada, amanhã já pode ser uma penetração, amanhã já pode ser uma gravidez, entendeu? De um estuprador. E é isso que é o abuso sexual. Ele geralmente acontece com crianças, adolescentes e mulheres, mas não se restringe nem um pouco a esse grupo. Pode ser em homens, pode ser em crianças, meninos. Tu acha que o cara que está olhando, que está ali, que é doente na cabeça, não vai olhar para uma criança, menino, não vai querer fazer alguma maldade com ele? Entendeu? Então, pode ocorrer por indução, pode ocorrer também por obrigação de pegar e tacar a pessoa na parede e falar, você vai fazer o que eu quero. Entendeu? Pode ocorrer de diversas maneiras. E o abuso sexual, ele não é tipo assim, você acha assim, o abuso sexual aconteceu porque pegou e botou você no colo dele. Não, o abuso sexual é desde o momento que a pessoa já te olha com malícia. Mas quando a pessoa faz qualquer ato com você, ou com o seu corpo, sem o seu consentimento. Se você estiver passando na rua, alguém fala assim, nossa, gostosa, nossa, não sei o quê, já é um abuso. Porque você não está consentindo com aquilo. Desde quando é no seu corpo e você não quer, isso já é um abuso sexual. As cicatrizes do abuso sexual. O abuso sexual deixa cicatrizes sinistras. Porque normalmente a pessoa não é só a cicatriz de corpo. Porque às vezes a pessoa não é nem só violentada sexualmente, mas também fisicamente. Mas principalmente do psicológico. Porque quando a pessoa é violentada, normalmente o agressor vai falar, conta pra todo mundo que eu te estuprei. Não vai falar isso. Ele vai chegar e vai falar, não, esse vai ser o nosso segredo e você não vai contar pra ninguém. Se você contar, você vai se ver comigo. O que uma criança, o que uma mulher dessa que está assustada, que foi invadida, vai pensar, o que essa pessoa vai fazer? Vai ficar com medo. Na hora de falar com os amigos, ela não vai conseguir mais se comunicar, ela vai ficar depressiva, ela vai chorar, ela pode ter surtos de suicídio, ela pode ser uma pessoa mais agressiva, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre reparando no nosso amigo, porque às vezes ele pode estar desse jeito, a gente não reparar e ele está sofrendo muito por trás da gente, e a gente tem que ajudar ele de alguma forma. Se você tiver um amigo que fala muito, que é muito extrovertido, aí você vê que seu amigo está mudando, está ficando no canto, está mudando o comportamento.
Mas você deve chegar e falar assim para ele, porque algum problema ele está passando. Não necessariamente o abuso sexual, pode ser outros problemas, pode ser em casa, pode ser aqui dentro da própria escola mesmo, tipo assim, com bullying, com outra coisa ele pode estar sofrendo. E muitas vezes a família não dá o apoio total a essa pessoa que sofreu abuso sexual. Quando uma mãe, a filha vai contar para a mãe que foi abusada pelo pai, você acha que a mãe vai fazer o quê? Botar para fora de casa e acolher essa filha? Muitas vezes não. A mãe deixa a filha lá para ser abusada pelo pai só porque quer ter uma imagem do pai e de um homem ao lado. Se for um tio também, a mãe deixa porque não quer desestruturar. Destruturar. E é isso que acontece. A família começa a se destruir, entendeu? E a pessoa não quer mais ficar em casa, a pessoa não quer mais fazer nada, a pessoa só quer morrer, porque ela se sente invadida. Imagina um homem, ou uma mulher que seja, pegando seu corpo e fazendo maldade com ele, entendeu? Sem você querer, por obrigação. Você vai ter que fazer isso. É horrível. E uma das cicatrizes pode ser a gravidez e os DSTs. Alguém? Isso aí. E muitas vezes a mulher decide abortar, porque ela não vai querer ficar com um filho que é de um agressor, que ela vai, cada vez que ela saber que está gerando aquela criança ali, ela vai cada dia lembrar do estupro. Ela vai cada dia lembrar que teve um homem nojento que pegou o seu corpo para fazer tudo que ele queria sem o consentimento dela. Muitas das vezes, o aborto não está sendo, muitas das vezes não. Saiu uma lei, foi para o Congresso uma lei que o deputado Cunha, não sei com que fundamento que ele fez isso, que postou na sua página do Facebook assim: o projeto vai no sentido de proteger a vida, impedindo que fraudes sejam cometidas por mulheres que, no intuito de abortar, apresentam-se como vítimas do estupro. Eu não vou falar que eu sou contra, eu sou a favor, eu estou aqui para expor a minha opinião. Eu estou aqui para apresentar só o projeto. Ele quis botar como isso, tipo assim, isso tudo, como que muitas mulheres mentem por ser vítimas de estupro para abortar uma criança. Eu acho que nenhuma mulher, não, eu vou expor a minha opinião, mas já falando, que nenhuma mulher vai querer passar pelo estupro só para abortar uma criança. Tem gente, sim, que, sei lá, trepada naquela cabeça, mas muitas mulheres nunca vão querer fazer isso. E tem a história de Nara. Até o Lucas, ele estudou melhor, porque ele estava vendo mais. Bom dia, gente. É que essa história, eu estava conversando ontem com o Matheus, nós pensamos em colocar essa história, porque ela conta a história de uma criança, a Nara. Essa história é bem simples, ela vai mais para o universo de uma criança, para o pensamento de uma criança, mas, na verdade, eu acho que isso não acontece só no pensamento dela, porque conta a história que ela é uma garota feliz, tem amigos, tem família, tem tudo ela. Mas tem um cara que é amigo dos pais dela, que é esse cara aqui, eu não conto o nome dele, aí ele vai, ele tem um dia que ele pede para ela tomar um banho junto com ele, ela vai, e ele acaba cometendo um negócio com ela. Aí de repente ela começa a ficar, daí em diante, ela começa a ficar com problemas, começa a ter muitos desequilíbrios mentais, ela começa a ficar mais infeliz, começa a se afastar dos seus amigos. E nisso, o cara ficava ameaçando ela, que ela não ia conseguir falar pra ninguém que esse era o segredo dela, e ela ficou com medo, falando que os pais dela não iam amar mais ela. Isso acabou trazendo muito problema para ela, até que um dia sua professora, ela pediu para fazer um desenho. O desenho era para fazer um desenho dos seus sonhos, ela fez um sol no começo, só que quando o amiguinho dela foi lá e esbarrou nela, o sol ficou com uma cara triste, ela logo lembrou do cara, que ficou com uma aparência certinha igual dele. Aí ela acabou rasgando o desenho, ficando com medo do cara encontrar o desenho. Aí acabou que a professora dela encontrou o desenho e pediu para ela redesenhar tudo, a história toda. Aí foi que
ela pediu para contar a história de Nara para a professora. Aí foi que, quando ela contou, foi que como se tivesse acontecido, como se todo o peso tivesse dela saído e fosse pro lado da professora, a professora fosse ajudar ela. Ou seja, porque, poxa, tem tanta gente aqui que tem medo de contar a história do que está acontecendo. Então, eu acho que nem muitos adultos têm isso, porque já tem experiência já. Mas nós somos jovens, não temos tanta experiência assim. Deve ter gente aqui que não vai ter tanta coragem para acontecer com você. Aí você tem que contar para alguém, para tirar esse peso. Isso não é difícil. Isso aí. E é isso que acontece normalmente com as pessoas. Cara, quem puder assistir é muito bom. Você, sei lá, você se sente a Nara. Porque você vê você não vê as coisas, mas você vê o sentimento da personagem. Quem puder assistir, é só botar lá no YouTube, Abuso Sexual Infantil, Sequelas, Desenho Explicativo. É só dar uma olhadinha lá, que é muito bom. O abuso sexual, eu peguei da revista Veja, esse gráfico, que foi postado com dados do Viva 2012 Veja, que foi a Veja que criou, e diz que o abuso sexual é o segundo tipo de agressão mais comum contra as crianças brasileiras. Isso não é normal. Onde a criança está normal e ela vai ser estuprada, ela vai ser ela vai apanhar, ela vai ser abusada. Isso está muito errado. Que só a negligência e o abandono que ganham de 1%. E moram embaixo das crianças de 9 anos. Pensa a criança de 9 anos para baixo sendo estuprada. Isso é revoltante. É 35%. Então, a gente tem que rever mesmo, a gente tem que denunciar. Entendeu? E é isso aí. Muitas das vezes eu estava fui pegar fones, aí eu fui lá no Código Penal para ver qual era, tipo assim, a pena para um estupro, um atentado de violência ao pudor. Eu vi que a pena de estupro é de 6 a 10 anos. Eu acho assim, que se um cara ele teve capacidade, mas aí ele teve, sei lá, uma coisa na cabeça, um distúrbio de pegar uma criança, ele não tem que ficar só 10 anos dentro de uma cadeia, não. Ele tinha que ficar 10 anos, e além desses 10 anos ele vai cumprir uma pena de morte. Porque se ele teve uma cabeça para estuprar uma criança, ele tem que ter uma cabeça que ele tem que saber que a vida dele tem que ser tirada. Ele é um ser humano sim, mas ele não pensou no outro ser humano quando fez isso. E aqui a gente pode denunciar em todos esses lugares. Delegacia de Proteção à Criança, Adolescência, Delegacia da Mulher, várias infâncias da juventude, conselhos tutelares e principalmente o Disque 100, que é uma facilidade que a gente tem hoje. Está acontecendo, viu com o amigo, está acontecendo com você? 100, acabou. Você liga e fala, está acontecendo isso, em tal lugar, quero que essa pessoa seja presa. E é só isso, gente. É a mensagem que a gente quer deixar hoje. Se vocês tiverem algum amigo, algum parente, ou vocês mesmos estiverem sofrendo, não fique calado, que é a pior coisa que tem que ter, que tem. E é só isso. Obrigado.